perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Essa suposta dureza dos fatos, né? Os fatos estão lá e são o que são, né? É apenas um artefato produzido pela escolha de nosso uso da linguagem. Não se deve supor que agora estamos aprendendo a realidade, com R maiúsculo, em si mesma, de uma maneira melhor do que nossos antepassados. Então, também não se pode falar de uma aproximação da verdade, né? Estamos agora cada vez mais próximos da verdade, de uma apreensão melhor da gente, né? Algumas ferramentas são mais eficazes do que outras para certos propósitos. Isso sim, podemos reconhecer de uma forma comparativa, né? Dentro de uma visão darwinista que ele utiliza nesse sentido, né, ele vai dizer que surgem formas de expressão, né, novas formas de expressão, novas metáforas, né, que produzem mudanças significativas, por exemplo, revoluções num certo período. Depois elas são incorporadas, né, e se tornam normais, né, e outras mais podem surgir para dar conta de certos problemas, né. Ele usa aí claramente Thomas Kuhn, né, a ideia de incomensurabilidade, né, de revolução científica, né, e a ideia também, que Thomas Kuhn também faz uso dessa visão, de uma evolução sem finalidade, né. Uma das importantes, os aspectos relevantes da visão de Darwin é essa de se poder imaginar a evolução não teleológica, né, não finalista, né. A evolução das espécies não tende a finalidade alguma. A mutação, a criação de, né, geração de vários seres, né, e a partir daí uma pressão do ambiente, uma pressão seletiva do ambiente, né, sem que se tenha, a partir desse mecanismo de seleção natural, né, uma espécie ideal, né, algum objetivo, né, a ser alcançado. Nessa crítica, né, o grande projeto da epistemologia moderna, séculos XVII e XVIII, né, ele vai analisar exatamente um dos aspectos importantes da crítica, essa distinção entre, né, o que é dado, né, como se tem na visão kantiana também, o que é dado, e o que é dado seria contingente, né, depende daquilo que é dado, né, e o que é adicionado pela mente àquilo que é dado, né, que está, né, completamente dentro da mente, controlado pela mente, determinado pela mente, né? Essa ideia, então, de que a mente trabalha sobre conteúdos, né, produzindo representações, pensamentos, juízos, né, que espelham de uma outra maneira, melhor ou pior, a realidade, né? Ele reconhece, então, né, nas críticas, a distinção analítico-sintético, né, em dois dogmas de empirismo de Quine, né, e essa crítica de Sellers também, né, no caso de Sellers, chamado o mito do dado, né, essa ideia de que haveria um dado, né, bruto, né, a partir do qual o esquema, né, se sobreporia a ele, né. Todos eles, de certo modo, né, evocam o mesmo argumento, diz Hort, e tem um efeito libertador, né. O conhecimento passa a ser visto mais como uma questão de conversação, né, e práticas sociais, do que como uma tentativa de representar o mundo tal como ele é, de espelhar o mundo. Explicar a racionalidade e a autoridade epistêmica através das práticas sociais, e não o contrário, né? Nós vamos tentar explicar o que é ser racional, né, as práticas epistêmicas que seriam adequadas, mediante a prática social, e não o contrário. A isso Hort chama de behaviorismo epistemológico, né, que é encontrado em Dewey, em Wittgenstein e outros, né? Ou seja, não se admite uma forma de legitimação epistêmica que transcenda a prática. Não há restrições ao conhecimento, exceto aquelas da própria conversação, né? E nisso Hort discorda, por exemplo, do objetivismo de Putnam, né,
e se aproxima de uma visão mais historicista, e naturalista. Cabe examinar, segundo Hort, como nós realmente usamos as palavras. Modificamos nossas crenças, avaliamos nossas teorias, conduzimos nossa pesquisa. O que podemos fazer, diz Hort, é descrever o modo como se desenvolvem nossas crenças e concepções. No estilo, em grande parte, de Thomas Kuhn. Mostrando que há períodos normais, em que se reconhece uma certa comensurabilidade dentro de uma determinada tradição de resolução de problemas. Há períodos anormais, extraordinários, com crises, incomensurabilidade, criação de novos paradigmas, novas técnicas, novos vocabulários, para usar a expressão do Hort. Ao contrário dos empiristas que entendem que a experiência tem papel central no conhecimento, Hort propõe que as práticas sociais é que desempenham esse papel, dentro do que se entende por conhecimento. Dos filósofos analíticos que levariam, que estariam dentro dessa causa pragmatista que ele está defendendo, um outro filósofo importante é Donald Davidson, que realmente traz uma das principais contribuições a essa visão de Hort. Vou citar aqui apenas um artigo, que é bastante relevante, chamado sobre a ideia mesma de um esquema conceitual, On the Very Idea of Conceptual Scheme, de 1974. Davidson questionará o dualismo, que é uma questão central para Hort, o dualismo esquema-conteúdo, e a tese do relativismo conceitual. Ele nota que filósofos das mais variadas filiações, diz o Davidson, costumam falar em esquemas conceituais, que seriam modos de organizar a experiência, de dar forma aos dados dos sentidos, de enquadrar as cenas que se passam, e poderia não haver uma maneira, em princípio poderia não haver uma maneira, contando essa história, o Davidson, poderia não haver uma maneira de traduzir um esquema conceitual em outro. Por exemplo, poderia acontecer de as crenças, desejos, esperanças e os conhecimentos característicos de uma pessoa, isso aí poderia não ter contrapartes verdadeiras no que subscreve outra pessoa, naquele que subscreve um outro esquema conceitual. Para quem subscreve outro esquema conceitual. Dentro desse discurso, fala-se que a realidade é relativa ao esquema, e o que conta como real em um esquema pode não ser em outro. Davidson vai questionar essas teses todas. Ele pergunta, mas é possível conceituar o mundo de maneiras tão radicalmente diferentes? É possível haver duas linguagens que não admitissem tradução entre si? Nenhuma tradução entre si? De modo que parte significativa das sentenças de uma linguagem não pudesse ser traduzida na outra linguagem? Em sua argumentação, Davidson procura mostrar que não pode haver uma falha total de tradução entre duas linguagens. Assim, diz Davidson, não poderíamos estar na posição de julgar que os outros têm conceitos e crenças radicalmente diferentes dos nossos. Toda a compreensão da linguagem do outro pressupõe uma interpretação radical, que exclui essas possibilidades. Uma importante consequência dessa crítica do relativismo conceitual, é a tese, contrária, inclusive, ao ceticismo radical, de que é impossível que todas as nossas crenças acerca do mundo sejam falsas. É impossível que a maioria de nossas crenças acerca do mundo sejam falsas. Para interpretar, é impossível que todas elas sejam falsas, isso sim. É impossível, ou seja, a maioria das nossas crenças deve ser verdadeira. É impossível que todas elas sejam falsas. Para interpretar, diz Davidson, é preciso ter crenças. E é preciso que nossas crenças concordem em grande parte com as crenças
dos outros, né? Aqueles que admitem uma outra linguagem. A maioria das nossas crenças, diz Davidson, deve ser verdadeira, né? E a maioria das crenças dos outros também. A crença, diz Davidson, é, em sua própria natureza, verídica. Posso argumentar que algumas de minhas crenças são verdadeiras e que algumas de suas crenças são falsas, né? Mas desde que a maioria de nossas crenças, né, concorde plenamente. Ou seja, é uma crítica a um ceticismo radical, né, que poderia, né, tomar, né, todas as nossas crenças, ou a grande maioria de nossas crenças, como falsas. Isso não é possível. Para que uma linguagem seja vista como uma linguagem compreensiva, né, que pudéssemos compreender como uma linguagem, não como um conjunto de ruídos, né, deve ser, para que essa tradução se torne possível, né, é preciso que a maior parte de nossas crenças seja compartilhada, né? Então, isso leva a uma crítica ao ceticismo radical e também um relativismo cognitivo radical. Aqui é uma passagem também na Filosofia e Espírito da Natureza, né? Passagem que, citando o próprio Davidson, né? Ao desistir da dependência do conceito de uma realidade por interpretar, algo exterior a todos os esquemas, né, e à ciência, não renunciamos à noção de verdade objetiva. Antes, pelo contrário. Dado o dogma de um dualismo esquema-conteúdo, esquema-realidade, obtemos a relatividade conceitual e a verdade relativa a um esquema. Sem esse dogma, esse tipo de relatividade vai por borda fora. É evidente que a verdade das frases continua a ser relativa à linguagem, mas essa é tão objetiva quanto possível. Ao desistir do dualismo esquema-mundo, não desistimos do mundo, mas restabelecemos o contato não mediatizado com os objetos familiares, cujas bizarrias tornam as nossas frases e opiniões verdadeiras ou falsas. Então, novamente, aqui há a impossibilidade, segundo Davidson, de se manter esse dualismo esquema-conteúdo, né? Não tem como dizer que ao mundo que é o que é, né, com certos conteúdos, dados, que poderiam ser organizados segundo esquemas conceituais diferentes, e tão diferentes que um não poderia ser, né, traduzido um no outro, né? Se é um esquema conceitual, né, ele deve poder ser traduzido em outro esquema conceitual. E aí a própria ideia de esquema conceitual cai por terra, né? E esquema conceitual só é interessante quando você tem vários esquemas conceituais para abarcar o conteúdo. Um outro elemento importante de Hort nessa construção, nessa elaboração de uma visão e destruição de outra, né, é a noção de verdade do modo como ele a entende, né? Isso, em grande parte, ele se apoia em Quine, né? Conforme diz Quine, a abordagem decitacional da verdade não define o predicado verdadeiro, né? Não no sentido estrito de definição, mas ela nos diz o que é para qualquer sentença ser verdadeira. E ela diz isso em termos tão claros para nós quanto a própria sentença em questão. Compreendemos o que é para a sentença a neve é branca ser verdadeira, né? O que é tão claramente quanto compreendemos o que é para a neve ser branca, né? Ou seja, a sentença, entre aspas, a neve é branca é verdadeira, essa sentença é verdadeira, sem somente ser a neve é branca. Essa ideia, então, de que eu poderia eliminar as aspas e o predicado verdadeiro, né? A sentença, entre aspas, a neve é branca é verdadeira, né, sem somente ser a neve é branca. Então, onde aparece o predicado é verdadeiro, atribuído a uma sentença, eu posso eliminar a sentença a neve é branca é verdadeira e colocar em seu lugar simplesmente a neve é branca, né? Então, um predicado que pode ser eliminado sem perdas, né? Daí esse nome minimalista, deflacionista, decitacional, né? Não são equivalentes, mas estão ligados a essa mesma questão.
Segundo Hort, né, esse é mais um aspecto importante dessa visão, é eliminar esse predicado verdadeiro. Né? Essa própria questão, então, se cabe buscar a verdade, né? Essa questão não se coloca mais dessa forma. Né? Importante também, segundo Hort, é distinguir verdadeiro de justificado, que é uma crítica que ele faz aos pragmatistas clássicos, que faziam uma associação muito estreita entre verdade e justificação. Ser verdadeiro, diz Hort, não é ser justificado. Embora, né, nós supomos que P é verdadeira quando P se mostra justificada. Né? Então, uma coisa é dizer, a proposição P é verdadeira, né, não existe que ela seja justificada para ser verdadeira. Mas aquilo que eu suponho que é verdadeiro, aí sim eu preciso ter uma justificação para supor que é verdadeiro. Né? Mas supor que P é verdadeiro, simplesmente supor que P. Né? Supor que é verdadeira a frase, a neve é branca, é supor que a neve seja branca. Essa é a minha suposição de que a frase, que a proposição é verdadeira, necessita de uma justificação. Mas a própria verdade não é definida em termos de justificação. Né? Nessa expressão, a sentença, a neve é branca, é verdadeira, se e somente se a neve é branca, a noção de justificação não está presente. Né? Uma outra passagem que o Hort diz: a verdade é com certeza uma noção absoluta, no sentido de que frases como verdadeiro para mim, mas não para você, verídico em minha cultura, mas não na sua, assim como era verdadeiro naquele tempo, mas não é mais agora, são estranhas e inúteis. Enquanto nós sempre dizemos bom para esse propósito, mas não para aquele, correto nessa situação, mas não naquela, isso parece paradoxalmente irrelevante relativamente à verdade com respeito a propósitos e situações. Por outro lado, faz todo sentido dizer justificado para mim, mas não para você. Justificado na minha cultura, mas não na sua. Né? Assim, quando James diz o verdadeiro é aquilo que é bom na forma de crença ou em matéria de crença, né? Ele foi acusado de confundir justificação com a verdade, o relativo com o absoluto. Né? Aí ele vai fazer uma crítica aos pragmatistas que fizeram realmente essa confusão. Né? Quando eu digo que o que é verdadeiro é o que é bom em matéria de crença, na forma de crença, né? Eu estou definindo o verdadeiro dessa maneira, né? Eu estou dando uma noção epistêmica ao verdadeiro. E aí o que é bom hoje pode não ser amanhã. Então a verdade ficaria, não teria essa estabilidade, né? Não seria, né, absoluta nesse sentido. William James, né, teria de fato feito melhor se houvesse dito que termos como o bom na forma de crença e o que é melhor para nós acreditarmos são definições de justificado, mais do que de verdadeiro. Mas ele poderia ter ido adiante e dito que não temos outros critérios para a verdade que não sejam os da justificação. Aí já é critério, não é definição de verdade. Critério para tomar uma proposição como verdadeira. E que justificação e ser melhor para acreditarmos serão sempre noções tão relativas a audiências como são as noções de bondade em relação aos propósitos, de retidão em relação às relações, em relação às situações, etc. Uma vez considerado que verdadeiro é um termo absoluto, suas condições de aplicação serão sempre relativas. Pois não há algo como uma crença que seja justificada, né, de uma vez por todas, pela mesma razão que não há uma crença que possa ser para todo sempre indubitável. Há um grande número de crenças, por exemplo, 2 mais 2 são 4, o holocausto aconteceu, sobre as quais ninguém com quem nos importa discutir terá qualquer dúvida. Mas não há nenhuma crença que possamos conhecer que seja imune a toda e qualquer dúvida possível. Né? O falibilismo. Né? Então, a importância, segundo Hort, de distinguir, né, verdade de justificação. Né? Dando, então, ao conceito de verdade, né, esvaziando o conceito de verdade, né, dentro de uma visão, uma abordagem decitacional, né, e deixando a justificação, né, essa questão do que pode ser bem justificado hoje, pode não ser amanhã, depende das condições, depende da cultura, depende do jogo de linguagem, né, em que se coloca. Essa visão, segundo Hort, né, nos libertamos de uma série de pressupostos, né,
dessa metáfora que essa metáfora traz consigo, né? Nós nos aproximamos daquilo que Hort vai chamar de um ironismo, né? Um ironismo liberal, né? Esse ironista, diz Hort, tem uma série de características que poderiam ser atribuídas a ele. Uma delas é o nominalismo, né? Uma atenção constante, né, ao particular, por oposição ao transcendente. Outra é o historicismo, reconhecer a contingência de suas crenças, de seus desejos mais centrais, que não se referem a algo que está, né, lá fora, né, e que estão circunscritos a um certo tempo e a um certo lugar. E uma visão crítica, né? Uma visão crítica constante sobre as visões de mundo, inclusive as nossas, todas elas, inclusive as nossas, né? Fazer críticas constantes, ele diz, e radicais a seu vocabulário, ao seu próprio vocabulário final. Perceber que o argumento formulado em seu vocabulário, né, não pode subscrever nem dissolver essas dúvidas, né? Não pensar que seu vocabulário esteja mais próximo da verdade do que outros, né? Embora se faça uso de um determinado vocabulário, de um certo ponto de vista, que não tem como não fazer uso, né? Perceber que ele se dá de uma forma contingente, né? Que hoje é assim, que antes não era assim, e que não estamos, dessa forma, nos aproximando de algo cada vez melhor, cada vez mais perfeito, né? Cada vez mais próximo da verdade. E, segundo Hort, não leva a um relativismo radical. Página 165, aqui, do texto, do pragmatismo, ele diz: é frequente a referência a essa posição, né, feita com um certo descaso, chamando-a de relativismo cultural. Mas não se trata de uma posição relativista, né? Esse relativismo quer dizer que qualquer perspectiva moral é tão boa como qualquer outra. Creio firmemente que nossa perspectiva moral é muito melhor que outra perspectiva moral concorrente, mesmo havendo muitas pessoas que jamais conseguiremos converter para o nosso lado. Uma coisa é dizer falsamente que não há nada a escolher entre nós e os nazistas. Outra coisa é dizer corretamente que não há um terreno neutro e comum, no qual um filósofo nazista e eu possamos nos encontrar e discutir nossas diferenças. Ao olho desse nazista, eu sempre parecerei estar fugindo da discussão das questões centrais, argumentando em círculos. Aos meus olhos, ele parecerá estar fazendo a mesma coisa. Sócrates e Platão sugeriram que, se nós nos esforçássemos o suficiente, descobriríamos crenças que todo mundo acharia intuitivamente plausível, e que entre essas haveria crenças morais, cujas implicações, quando compreendidas claramente, nos fariam a um só tempo virtuosos e conhecedores. Para certos pensadores, Alan Bloom e outros, deve haver tais crenças, pivô imóveis que determinem a resposta à pergunta que a alternativa moral ou política é objetivamente válida. Para pragmatistas, né, seguidores de Dewey como eu, a história e a antropologia são suficientes para mostrar que não existem esses pivôs imóveis e que buscar objetividade é apenas uma questão de conseguir tanto quanto acordo intersubjetivo quanto possível. Dentro ainda da discussão sobre o relativismo, né, pode dizer que quando se dá preferência a um certo esquema evidencial, né, a partir de um outro esquema dominante, você passa a julgar os esquemas entre si, tal escolha racional não pressupõe que esse meta-esquema maior represente uma visão objetiva ou correta em todo tempo e lugar que permita justificar de modo absoluto. Quando ocorre de abandonarmos a ciência normal anterior, na linguagem de Kuhn, de transcendermos nossa própria tradição de pesquisa, não somos levados a um ponto arquimediano, fora do tempo e do espaço, que define absolutamente o que deva ser racional, visto que a própria racionalidade científica, ou racionalidade em geral, pode transformar-se no processo evolutivo. Feyerabend diz, né, que os padrões
de um debate científico só parecem objetivos porque se omite a referência à tradição considerada, ao grupo de adeptos, né, que utilizam dessa tradição. Assim sendo, o relativismo cognitivo não consiste apenas em afirmar que a verdade ou a justificação de toda a crença é relativa a princípios e padrões de um certo sistema de regras de evidência. Trata-se ainda de recusar a suposição de um sistema absoluto, neutro, independente e universal, em relação ao qual toda a crença possa ser julgada. Nesse sentido, o relativista não atribui estatuto privilegiado a nenhuma visão particular, né, nem mesmo ao relativismo. Ele tem que ser consequente, né? O relativista não pode impedir que o absolutista, né, que seria o seu oponente, sustente que o relativismo é falso. Mas ainda assim é permitido ao relativista manter a preferência por sua posição, que a seus olhos se salienta em relação aos demais, pois, segundo o relativista, o absolutista também não tem como evitar que o relativista se mantenha relativista. As tentativas de mostrar que o relativismo é inconsistente, né, incoerente, que ele se autodestrói, né, o Putin fala que é um suicídio mental, o relativismo, né, baseiam-se na suposição de que o relativista deva apresentar uma defesa em que sua posição se mostre sem petição desse princípio, ou seja, sem circularidade, né, melhor que a de seu oponente, e o possa compelir a optar pelo relativismo. Mas o relativista, consistentemente, admite que não é só o relativismo que tem boas razões em seu favor. Também o absolutista pode ter boas razões para manter-se em tal posição, numa típica situação de incomensurabilidade. Enfim, não há nada de paradoxal no fato de o relativismo ser mantido por uns e não por outros, pois ninguém está obrigado a aceitar todas as opiniões dos outros como verdadeiras. Por exemplo, um relativista poderia acreditar que a Terra gira em torno de si mesma e que é falso que esteja fixa, ao mesmo tempo em que está ciente de que alguém acredita que ela se mantenha fixa. O que o relativista tenciona é, nas palavras de Goodman, né, converter alguém ao seu ponto de vista, sem tentar fundamentar absolutamente seu ponto de vista. O que ele diz é aproximadamente o seguinte: veja como as pessoas naquela época, muito tempo atrás, né, tinham uma outra concepção de mundo, diferente da nossa. Se você estivesse no lugar deles, não manteria suas crenças atuais, né? Com efeito, o relativista não se obriga a demonstrar que, a partir de certos princípios, certas premissas, segue-se inexoravelmente a verdade do relativismo, né? Então, essa tentativa de mostrar que, né, não é um relativismo de que tudo vale, de que qualquer crença é tão boa quanto qualquer outra, não é esse radical, né? Mas é essa ideia de que, né, estamos dentro de um determinado sistema, né, admitindo um certo sistema, uma certa visão de mundo, e não há como mostrar de uma forma absoluta que ela é superior às outras.